Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Então, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava
depois da Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Boa noite a todos. Graça e paz. Paz e graça. Minha oração, meu desejo é que a sua vida esteja sendo cuidada e abençoada pelo Senhor. Mais um domingo que nós podemos nos encontrar para poder juntos estarmos celebrando ao Senhor Jesus, ainda que de forma virtual. Mas quero trazer aqui a notícia para os irmãos que no mês de agosto, sendo da vontade de Deus, nós vamos começar a retornar com os nossos cultos presenciais. Talvez não teremos 2 cultos, talvez teremos apenas um culto presencial e um outro online.
Então nós estaremos começando a retornar com os nossos cultos presenciais a partir do mês de agosto, às 18 horas, seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde também, visto que o prefeito de nossa cidade sancionou um decreto que autoriza as igrejas a começarem a retornar. Então nós vamos abrir as portas do nosso templo para as reuniões, para as celebrações ao Senhor, e no culto domingo, no primeiro domingo de agosto, às 18 horas, nós teremos o nosso culto de retorno. Este culto vai ser também transmitido para os nossos canais do Facebook e do YouTube. E nós vamos seguir todas as recomendações. Álcool em gel, máscara, todos só poderão entrar se tiverem máscara. Nós vamos respeitar um distanciamento, vamos marcar nos bancos da igreja o lugar onde as pessoas podem se sentar. A nossa capacidade é de 50 pessoas por culto. Então, devagarzinho nós vamos começar a retornar, e se Deus nos abençoar, vai ser assim algo maravilhoso. Por essa comunhão que nós ansiamos, né? Estamos com muitas saudades uns dos outros. E a ideia e a estratégia é nós fazermos um culto às 18 horas e a parte da escola bíblica nós vamos continuar transmitindo, né, via canal do YouTube ou Facebook. Então você vai ter acesso às lições da escola bíblica, ao estudo, ao culto de ensino, como nós assim chamamos, né, na parte da manhã, via internet. E à noite você poderá estar presente no nosso templo, na igreja, para celebrarmos o Senhor Jesus. Lembrando que durante a semana nós teremos também nossa sala de oração, por enquanto. Em agosto, vamos começar a voltar também com o nosso culto de oração na quinta-feira. Então nós poderemos estar tendo as nossas reuniões de oração na quinta-feira na igreja, respeitando também os distanciamentos, né, álcool em gel e tudo mais que for necessário. Creio que essa é uma boa notícia para todos nós. Sabemos que vivemos, né, durante quase 110 dias, muitos momentos de dificuldade. Essa questão de isolamento social trouxe muitas dificuldades para cada um de nós. Mas entendemos também que Deus vai nos abençoar e nós vamos passar por este momento. Hoje não vou estar pregando, mas vocês estarão ouvindo uma palavra do pastor Walter Santana, da Primeira Igreja Batista em Barcelona, meu amigo, falando a respeito de fazer discípulos. É uma mensagem que tem aquele cunho missionário, porque no mês de junho e julho nós estivemos enfatizando a campanha de missões. A ideia de fazer novos discípulos. É o desafio da igreja do século XXI, fazer discípulos para o Senhor Jesus. E ele vai trazer uma palavra que foi muito rica e abençoadora para a minha vida, e creio que será muito rica e abençoadora também para a sua vida. E no próximo domingo, nós vamos ter a nossa live, nós vamos começar uma série de sermões falando exatamente, olhando para este lado, né, da ideia de nós estarmos revitalizando e cuidando. Revitalizando e cuidando. E revitalizar significa também fazer novos discípulos. Espero que esta mensagem abençoe a sua vida. Ouça com atenção, né? Preste bastante atenção nas colocações, nas palavras, no texto bíblico que vai ser lido, e deixe Deus falar ao seu coração, deixe Deus falar à sua mente. Que Deus o abençoe. Depois estarei orando por todos nós. Estamos, portanto, no mês de missões. E a ênfase do mês de missões é discipulado. Eu queria, então, convidar você para que você possa abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo de número 14, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo de número 34. Lucas, capítulo 14, versículos de 25 até o 34. Esse vai ser o texto que vai servir de base para a nossa mensagem nesta noite.
Lucas 14, de 25 até o 34. A palavra de Deus nos diz assim nesse texto: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus abençoe sua palavra em os nossos corações. Nosso tema nesta noite é o preço do discipulado. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós queremos te rogar, meu Pai, para que o Senhor possa nos conduzir na apresentação da Tua palavra, na exposição de Tua mensagem nesta noite. Ilumina-nos, ó Pai, para que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, ó Deus, sejam todos direcionados ao louvor da Tua glória. É no nome poderoso de Jesus, o Teu Filho, é que me apresento humildemente a Ti, agora e para todos sempre. Amém e amém, meu Pai. Como já assinalamos, queridos e queridas, o nosso tema de missões é chamado a fazer discípulo. Pregamos na semana passada e falamos que o tema em si, o tema que foi dado, a ideia do tema é de que fazer discípulo é uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade pessoal, e discípulo deve ser feito um a um. Mas também é necessário que o discipulado, ou trabalhar para discipular pessoas, não seja uma mera tarefa, mas seja um estilo de vida. O que quer que nós façamos, nós estejamos, então, nos direcionando a fazer um discípulo. Porque esse é o espírito de Mateus 28. Mateus 28, 18 a 20 diz: indo pelo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Não é ide como tarefa, mas é indo, andando, caminhando, vivendo, façam discípulos. O versículo-chave, então, na tradução revista e corrigida, e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Isaías 54, 13. Esse texto, falamos na semana passada, ele fala do retorno, da promessa de retorno de Israel à sua terra, porquanto ela estava vivendo em cativeiro na Babilônia e haveria de voltar. E em voltando à sua terra, a expectativa de Deus é que não simplesmente eles alcançassem ou retomassem o status de povo de Deus, mas que este povo de Deus fosse uma comunidade de discípulos. E o resultado no texto diz que a vida, ou viver a vida de discípulo, ou proceder, ou caminhar como discípulo, tem como resultado paz e paz abundante. O discípulo é aquele homem, aquela mulher que tem paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aplicando-se então a passagem agora ao Novo Testamento. E ali nós vimos que Paulo vai aplicar esse texto à igreja como comunidade de discípulos, e uma comunidade de discípulos que faz discípulos a partir da sua reconciliação com Deus. O texto de hoje é, portanto, um chamado à responsabilidade no discipulado. Interessante que
De uma maneira geral, nós vamos, por exemplo, encontrar Mateus capítulo 5, quando Jesus inicia o seu ministério com os discípulos. Diz Mateus 5 que Jesus então se afasta da multidão, chama os seus discípulos e começa a falar-lhes a partir das bem-aventuranças. Todavia, esse texto que nós lemos agora, nesta noite, ele diz que uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E Jesus falou à multidão. Jesus falou à multidão sobre os termos do discipulado. E Jesus vai falar a uma multidão que o está seguindo, que o está acompanhando. Mas Jesus, conhecendo os corações dos homens, e João capítulo 2, no final do capítulo 2, diz que Jesus não precisava que alguém testificasse do homem, porque ele sabia o que havia no coração do homem. Jesus olha a multidão, e ele tem essa percepção que nós também somos chamados a ter, que a multidão é o lugar onde as pessoas se escondem. A multidão é o lugar onde o descomprometido costuma se esconder. Jesus olhava para aquelas pessoas, viu, Rafael? E ele olhava para elas e dizia assim, eles não estão tão interessados naquilo que eu realmente lhes estou dizendo. Era uma multidão que, segundo a narrativa de Lucas, até esse capítulo 14, era uma multidão que havia vislumbrado, que havia visto 9 milagres de Jesus. A narrativa de Mateus, ou melhor, de Lucas, nos coloca Jesus fazendo um exorcismo em Lucas 4, 31 a 37, Jesus manifestando poder sobre doenças e demônios em Lucas 4, de 40 a 41, Jesus cura um leproso em Lucas 5, de 12 a 16, Jesus cura um paralítico em Lucas 5, de 17 a 31, em Lucas 7, de 1 a 10, Jesus cura o servo de um centurião, em Lucas 7, 18 a 23, Jesus cura o filho de uma viúva, Jesus também cura outro endemoniado em Gerasa, Lucas 8, de 26 a 39, o 8º milagre, a multiplicação de pães e peixes, que está em Lucas 9, de 10 a 17, e Jesus ainda cura um outro menino endemoniado. Há 3 exorcismos, uma cura de paralisia, uma ressurreição, um domínio sobre, então, o mar, um domínio sobre a natureza. Quando Jesus multiplica pães e peixes, Jesus revela poder. Mas aquela multidão também ouvira ensinamentos maravilhosos, especialmente contados através de parábolas. Até Lucas capítulo número 14, nós temos a narrativa de 6 parábolas de Jesus, das quais 5 são contadas à multidão. Jesus conta à multidão a parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 14. A parábola da candeia, em Lucas 8, de 15 a 18. A parábola do rico insensato, em Lucas 12, de 13 a 21. A parábola do grão de mostarda e do fermento, em Lucas 13, de 18 a 21. E a parábola do grande banquete, em Lucas 14, de 15 a 24. Imediatamente antes dessa narrativa que nós temos agora, a única parábola que não é contada à multidão é a parábola do bom samaritano, que está em Lucas capítulo 10, de 25 a 37, que é contada a um doutor da lei. Aquela multidão já tinha ouvido Jesus, aquela multidão já tinha visto Jesus fazendo milagres, mas Jesus se preocupava se essa multidão estava realmente comprometida. E muitas vezes nós lidamos com multidões descomprometidas. Podemos ter multidões descomprometidas nos cultos, aqueles grandes cultos que nós fazíamos antes da pandemia. Tanta gente se escondendo atrás da outra. Numa sala de escola bíblica dominical, uma multidão pequenininha, onde gente se esconde, onde gente não se apresenta, onde gente não se evidencia. A salvação, meus irmãos, a salvação, meus queridos, a salvação, meus ouvintes, a salvação é dom gratuito de Deus. A salvação não custa nada ao homem, ela custou somente a Deus. Mas a estrada do discipulado requer o preço de toda a nossa vida. Jesus não procura meros convertidos. Jesus não quer meros seguidores. Jesus, ele deseja, e ele desejava, e aqui ele evidenciava que ele deseja discípulos. Por isso é que ele se dirige à multidão e diz: olha, vocês têm uma opção. Saibam, portanto, que se alguém vem a mim, ele chama atenção.
eu preciso de gente comprometida. Ele, por 3 vezes nesse texto, ele diz que se não fizer aquilo que ele está dizendo, não pode ser seu discípulo. No versículo de número 26, ele diz, não pode ser meu discípulo. No versículo de número 27, ele diz, não pode ser meu discípulo. No versículo 33, ele diz, não pode ser meu discípulo. No final de cada um desses versículos, ele diz, se não fizer aquilo que eu estou dizendo, não pode ser meu discípulo. E o que Jesus estava falando? Jesus estava falando de preço. Jesus estava falando que o discipulado tem um preço. E cada um de nós precisa avaliar se nós estamos dispostos a pagar o preço de sermos discípulos de Jesus. É interessante que momentos de crise, nós dissemos, já no início dessa pandemia, mostram o melhor de nós e o pior de nós. As crises mostram quem são os melhores e quem são os piores homens. A crise mostra quem realmente leva alguma coisa a sério ou simplesmente a banaliza. Jesus, ele está a dizer que nós precisamos criteriosamente avaliar a nossa disposição em sermos discípulos dele. E o primeiro critério que ele fala é o critério da prioridade do amor. No versículo 26, ele diz o seguinte, se alguém vem a mim e ama o seu pai, ama a sua mãe, ama a sua mulher, ama os seus filhos, ama seus irmãos, ama suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está focando aqui a lealdade para com ele. Para que eu possa realmente ser um discípulo de Jesus, eu preciso ter uma lealdade a toda a prova para com ele. E essa lealdade, ela é equacionada por autoentrega. Eu me entrego em amor a Jesus. E ela vai ser evidenciada na fidelidade e na exclusividade. Quando eu amo a Jesus, eu tenho que ser fiel a Jesus. E ele tem que ter a exclusividade da maior potência do meu amor. As traduções da Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revisada e Almeida Revista e Atualizada usam a palavra não aborrecer. E não aborrecer tem a ver com ódio. Mas Jesus não está falando que eu tenho que odiar, pai. Eu não tenho que odiar minha mãe, eu não tenho que odiar minha mulher, eu não tenho que odiar meus filhos, não tenho que odiar meus irmãos, minhas irmãs, eu não tenho que odiar a minha vida. Não é isso que Jesus está querendo dizer. A expressão aqui tem o significado de amar menos. Jesus não poderia dizer que eu tenho que odiar meu pai e odiar a minha mãe, quando ele em João 6,27 diz que eu tenho que amar os meus inimigos. E até falar bem dos meus inimigos. Viu, Vinícius? O Vinícius está aqui, é o nosso cinegrafista, e eu estou dizendo para ele que a Bíblia diz que a gente tem que amar até os inimigos. Como é que Jesus vai dizer que a gente tem que odiar pai e mãe? Não é isso. Nós encontramos, nós buscamos na própria Bíblia o significado dessa palavra, lá em Gênesis capítulo 29, versículos 31 e 33. Aliás, essa é uma expressão idiomática, uma expressão característica dos judeus. Então, na verdade, aqui a expressão não é ter aversão, não é aborrecer. Significa, quando a Bíblia diz que você, então, não tem que amar, não deve amar mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, etc., significa que você tem que amar menos a eles do que você ama a Jesus. E aí, em Gênesis capítulo 29, versículos 31 e 33, nós recorremos ao entendimento quando nós olhamos a relação de Jacó, então, com as suas 2 esposas, com Lia e com Raquel. E a Bíblia diz lá em Gênesis 29, 31, que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, isso significa que ela era abandonada, significa que ela era menos amada por Jacó, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. E a Bíblia diz que Deus olha para Lia, olha que ela está sendo menos amada, e ela engravidou mais uma vez, e quando deu à luz a outro filho, ela disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, que sou menos amada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. Deus
tinha esse cuidado. Em Deuteronômio capítulo 21, versículo número 15, para com aqueles que não eram menos amados. E então Deuteronômio 21, 15 diz que se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas e ambas lhe derem filhos, o filho mais velho do filho da mulher que ele não prefere, será então considerado o primogênito. Será considerado o herdeiro, será considerado aquele que vai dar continuidade ao nome da família. O amor a Jesus deve ser superior ao amor devotado em toda e qualquer relação, sendo então o ódio comparado a ele. Lá em Mateus 10, 37, Jesus diz o seguinte, e o registro de Mateus é o seguinte: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho, ama a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O amor a Jesus é o único amor onde a família é preterida. E aqui o texto nos coloca diante, então, de 4 relações familiares. A primeira relação é o amor filial. O texto diz: quem ama pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o amor conjugal, quem ama a sua mulher mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem ama o amor paternal, quem ama os seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. O amor fraternal, quem ama irmãos e irmãs mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o único caso. Esse é o único caso em que o amor aos familiares não deve ser prioridade nas nossas relações. É o amor a Jesus, é o amor a Deus. É por isso que o Velho Testamento, e é repetido por Jesus, lá no Novo Testamento, ele diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre tudo, amar a Deus acima de tudo. Esse é o único amor também onde a inferioridade do amor próprio não caracteriza a disfunção emocional. Jesus diz, depois de falar de amor a pai, a mãe, a irmãos, a esposo, a esposa, a filhos, ele fala então de que a gente também, se nós amarmos a nós mesmos mais do que amarmos a ele, nós não podemos ser os seus discípulos. É por isso que ele então vai reforçar isso, quando lá em João 12, 25, ele diz: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Sabe por quê, meus queridos? Porque a vida só alcança valor quando ela é salva, quando ela é entregue a Cristo Jesus. Porque a vida só alcança a sua essência quando ela está em Cristo Jesus. E esse amor, o critério da prioridade do amor, ele levanta o questionamento ao amor humano por coisas. Nós temos vivido um mundo em que as pessoas têm amado coisas. Meus filhos se lembram que a mãe sempre lhes ensinava que eles deveriam gostar das coisas e amar as pessoas e adorar a Deus. São 3 coisas, 3 lições muito importantes, ou 3 atitudes muito importantes que nós precisamos ter. Mas a nossa devoção, a nossa adoração a Deus é fruto do amor que nós devotamos a Ele. Portanto, Jesus está dizendo que se você amar qualquer ente humano mais do que a Ele, você não pode ser discípulo dele. Os seres humanos falham. Os seres humanos são limitados. E Jesus é ilimitado. Jesus é poderoso. Jesus é aquele que pode agir e pode suprir em nossas necessidades. E Ele quer que nós devotemos um amor sem igual a Ele. A pergunta que se faz necessária é esta: você ama mais Jesus do que qualquer ser ou coisa neste mundo? Jesus continua. E logo no versículo 27, ele imediatamente faz uma outra declaração. Ele diz: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aqui nós encontramos o segundo critério. Se o primeiro critério é o critério, então, da prioridade do amor, o segundo critério é da disposição ao sacrifício. E ele está dizendo: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Essa palavra
É uma palavra um tanto quanto desafiadora, especialmente nesse nosso tempo, em que nós fazemos de tudo para não nos submetermos ao sacrifício ou à dor, ao sofrimento. Ontem a gente conversava lá em casa a respeito disso. A nossa sociedade hoje, ela está sofrendo nesse momento de pandemia, porque ela não aprendeu a enfrentar. E eu recebi uma postagem ontem de um amigo, e que ele colocava uma certa imaginação de um homem que nasceu no início do século passado. Suponhamos que tem um homem que nasceu em 1900. Em 1900, ele nasce. Em 1914, acontece a Primeira Guerra Mundial. E esse homem vê 30 milhões de pessoas morrerem na Primeira Guerra Mundial. Ou melhor, 50 milhões de pessoas morrerem na Primeira Guerra Mundial. Depois, só 4 anos depois, quando ele agora está com 18 anos, em 1918, a gripe espanhola dizima 30 milhões de vidas. Quando ele faz 39 anos, o mundo entra na Segunda Guerra Mundial e mais 50 milhões de pessoas morrem, sendo dessas 6 milhões de judeus. E ele continua seguindo a sua vida, ele entra no período da Guerra Fria. Ele, na década de 60, agora ele está um sexagenário e está vendo o mundo em convulsão na Guerra Fria e na Guerra do Vietnã. Se ele é brasileiro, ele vê o regime, ele assiste o regime militar. Ele vê as coisas acontecendo, as coisas se transcorrendo, e a dor, o sofrimento, sem televisão, sem internet, sem Netflix, sem nada disso. E ele enfrenta o sofrimento, ele enfrenta a dor. Além de uma sociedade basicamente agrícola. E eu mandei a postagem para o meu amigo e disse assim, meu avô passou por tudo isso. Ele nasceu em 1900 e morreu em 1992. Ele viveu isso. Mas a sociedade de hoje tem gente não aguentando a crise. Pastor Daniel, não estou aguentando a crise, estão tomando remédio para poder passar essa crise. Com Netflix, TV, internet, tudo, geladeira cheia. E pedindo lanche no fast food. A gente não sabe o que é sofrer. A gente não sabe o que é dor. A gente não sabe o que é enfrentar a dor. Nós estamos nesse período agora, como crentes em Cristo Jesus, com liberdade de transmitir a mensagem de Jesus através da internet, que pode alcançar o mundo inteiro. O que eu estou falando aqui agora, qualquer pessoa pode acessar lá no Japão. Em alguns países em que não pode transmitir, ele pode acessar clandestinamente ainda. E Jesus diz: aquele que não carrega a sua cruz, aquele que não se dispõe a sofrer por mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz é a essência do discipulado. E o texto diz que a cruz é intransferível, ela é pessoal, aquele que não carrega a sua cruz. Eu tenho que carregar a minha cruz. E cada um de vocês tem que carregar a sua cruz. E se eu entregar a minha cruz para o outro, eu não posso ser discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque a cruz é caminho sem volta. Quando Jesus usa essa expressão, ele diz que assumir a posição de discípulo dele tem que ser um caminho sem volta. Porque todas as vezes que um homem colocava a estaca transversal, a estaca horizontal da cruz nas suas costas e caminhava para o patíbulo, caminhava para o lugar do sacrifício, era um caminho sem volta. Não tinha Gilmar Mendes para poder libertá-lo. Não tinha Supremo Tribunal Federal que pudesse revogar a sentença. Tinha que ir, teria que ir. No máximo conseguiu alguma ajuda, como conseguiu Jesus com Simão Cireneu, que ajudou a carregar a cruz. Mas era um caminho sem volta. Era um caminho em que precisava se ir e sem olhar para trás. É por isso que em Lucas 9,62, alguns capítulos antes,
Jesus disse para alguns que estavam entusiasmados, querendo segui-lo, sem calcular o preço. Jesus disse para um deles: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O caminho da cruz é o caminho da dor, do sofrimento, é um caminho sem volta. É um caminho de dores que não tem a ver com frustrações e decepções comuns da vida, como perder o ônibus, como perder o emprego, como passar por alguma enfermidade, mas é a disposição de sofrer a dor por ser discípulo de Jesus. Enquanto aqui, eu falo das benesses que nós hoje temos, no sentido de ter a liberdade de pregar o Evangelho, ainda nesse país em que existe uma perseguição velada ao cristianismo, a Bíblia nos diz que nós vamos ter uma perseguição assintosa ao cristianismo. E a pergunta é: você está disposto a sacrificar-se por Jesus? A disposição para o sacrifício é caminho de autonegação. Jesus, Lucas registra uma outra palavra de Jesus no mesmo tom. Em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Significa que quem está no caminho da cruz, os seus desejos, as suas vontades, eles estão subjugados à vontade de Cristo Jesus. E este caminho de autonegação abre espaço para viver a realidade de Cristo Jesus nas nossas vidas. Existe um texto na Bíblia que retoricamente é lindo. E nós repetimos de boca cheia. Mas a pergunta é: nós refletimos de verdade a respeito do que esse texto diz? Ele é Gálatas capítulo 2, versículo 20. E Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É nesse mesmo contexto que Paulo vai dizer que ele traz marcas de Jesus Cristo em sua vida. Será que nós já estamos crucificados com Cristo? Será que a vida que nós vivemos é a vida que Cristo viveria? Ou nós estamos acomodados em uma zona de conforto? Mas o caminho da autonegação, meus queridos, não é um caminho somente de dor, não é só o caminho de sofrimento. O caminho da cruz não é somente um caminho de dor, não é só um caminho de sofrimento, é um caminho de glória, porque a cruz aponta para a ressurreição. A cruz aponta para a grande realização. A cruz aponta para a vitória do cristão. Aponta para a derrota do pecado por Cristo Jesus, mas aponta para a ressurreição, que é o retorno à vida, e uma vida de maior satisfação na presença de Deus. Jesus disse: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Como vai a sua disposição de sacrificar-se por Cristo? Sacrificar-se por Jesus? Finalmente o texto nos coloca diante de um terceiro critério. Versículo 33, Jesus diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Não pode ser discípulo de Jesus aquele que ama mais as pessoas das suas relações próximas, inclusive, do que ama Jesus. Não pode ser discípulo de Jesus aquele que não carrega a cruz e não segue a Jesus. Não pode ser discípulo de Jesus aquele que não renuncia a tudo quanto possui. Não pode ser discípulo de Jesus. O preço do discipulado é o preço da prioridade do amor. É o preço também da disposição para o sacrifício, e é o preço do tamanho da renúncia. E o tamanho da renúncia, Jesus está dizendo, é uma renúncia sem reservas. Ele não está dizendo alguma coisa, ele está dizendo tudo. E tudo é advérbio de totalidade, de plenitude. É uma entrega sem reservas.
E o primeiro foco é o desapego às coisas terrenas, aos bens terrenos. Bens terrenos, meus queridos, eles podem trazer conforto, mas eles também podem produzir escravidão. Ao longo dos meus 30 anos de ministério, eu conheci alguns crentes que começaram a sua vida cristã com parcos recursos financeiros. Alcançaram o sucesso profissional, foram avançando, começaram a adquirir bens, começaram a adquirir coisas, começaram a ter casa, a casa onde moravam, a casa onde iam passar as férias, e aí passaram a abdicar do seu compromisso com Jesus, porque precisavam ir ver o caseiro no final de semana. Precisavam passar as férias na casa que tinham comprado. Precisavam cuidar das coisas. Alguns, coisas simples como um carro. Ah, pastor, só tem domingo para lavar meu carro. E eu descobri recentemente que os chineses ficam 4 meses sem lavar o carro. Eu fiquei 3 nessa pandemia, sem lavar o carro. O carro não ficou podre. Não ficou. Santiago, você está me assistindo, você fez um sacrifício danado. Depois de 3 meses você lavou meu carro. As coisas, elas podem trazer conforto, mas elas podem nos conduzir à escravidão. Na verdade, a gente tem que descobrir, a gente tem que entender que quando Deus nos abençoa com bens, é para que nós possamos abençoar a outros. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos simplesmente absorver, receber. Se nós nos tornaremos tal qual o Mar Morto. O Mar Morto é chamado de Mar Morto porque não tem vida lá. E por que não tem vida? Porque o Mar Morto fica 300 metros abaixo do nível do mar. E as águas vão descendo, e as águas vão passando pelas rochas, e as águas vão, então, pegando os sais minerais e vão alojando dentro daquele buraco, dentro daquele lago. E ali não tem vida. Nós precisamos ser como o Mar da Galileia, que produz peixe, tem tempestade, e ali então as coisas são revolvidas, e nós então vemos vida florescendo. Nós precisamos ter disposição de renunciar. Mas a renúncia não é algo sem noção. A renúncia não é algo sem critério de avaliação. Por isso que no meio da sua abordagem, entre o segundo não, a segunda negação à capacidade de ser discípulo e a terceira, Jesus conta 2 parábolas paralelas. A primeira parábola é a parábola do construtor de uma torre. E esse construtor de uma torre de Jesus, ele precisa calcular se ele tem dinheiro suficiente para completar a sua obra, porque se ele lançar mão de fazer essa obra e descobrir que não tem dinheiro para completar a sua empreitada, ele precisa então, ele vai ter como consequência a zombaria dos transeuntes. Meus queridos, se a gente não calcular o preço que é seguir a Jesus, o preço da renúncia que existe em servir a Jesus, nós vamos parar no meio do caminho. E nós vamos ser sujeitos à zombaria dos homens. E quantos homens têm desacreditado do Evangelho porque a gente que para no meio do caminho, não calculou o preço, disse que tinha sido transformado e voltou à vida antiga, à vida tola, à vida tosca que anteriormente vivia. Jesus conta uma segunda parábola. Ele fala da parábola do rei que vai sair à guerra e seu exército só tem 10 mil homens. E ele calcula antes se ele tem condições de, com 10 mil homens, derrotar 20 mil homens. Senão ele vai promover um armistício, vai promover um acordo de paz, para que então não se sujeite o seu exército à destruição. Mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, há um preço. Há um preço em desistir e há um preço em não ir. Tudo tem preço. No discipulado não há gratuidade.
é preciso ter uma renúncia a toda a prova. E essa renúncia material, tem sido experimentada por heróis da fé do nosso tempo. A gente podia falar de heróis da fé do passado, mas nós precisamos falar também daqueles que no presente, ou no presente recente, do passado recente, têm tido essa disposição. Oswald Sanders, no seu livro sobre discipulado, ele diz que das 3 condições estabelecidas por Jesus, a renúncia é provavelmente a mais indesejável de todos nesses tempos de cobiça e materialismo. Então vale a pena a gente falar, por exemplo, de Anthony Norris Grover e sua esposa. Eram missionários no Iraque, em Bagdá, e eles entregavam todo o sustento que a sua, então, agência missionária eles entregavam tudo para o sustento do Senhor. C.T. Studd, um milionário, antes de se casar, ele entregou toda a sua fortuna para a obra de Cristo. Ele guardou apenas $9.588. Hoje dá em torno de R$45 mil para a sua esposa, para que a sua esposa não ficasse desamparada nesse início de casamento. E a sua esposa olhou para ele e disse assim: meu amor, entrega também isto. Entrega também esses $9.588 para que nós não possamos casar com dívidas para com o Senhor. Jim Elliot escreveu no seu diário: Pai, que eu seja fraco, que possa perder todo o apego a tudo que seja temporal, minha vida, minha reputação, meus bens. Senhor, que eu perca a força da mão que a tudo segura. Pai, que eu até mesmo perca o apego às coisas e por várias vezes simplesmente abrir mão para reter aquilo que considerava ser um desejo inofensivo, um toque carinhoso. Em vez disso, abro mão para receber o cravo do Calvário, como a de Cristo se abriu para que eu, abrindo mão de tudo, possa ser liberto, desatado de todos os laços que me prendem agora. E ele pensava no céu como igualdade com Deus e não como uma coisa a qual se devia estar preso, assim que eu possa me livrar do meu desejo de reter. O espírito de renúncia nos conclama a colocar mais do que coisas materiais em segundo plano. Ele nos conclama, então, a buscar a excelência das coisas de Cristo. E escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, de 7-8, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda. Por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo tinha boa reputação, uma ótima reputação entre os judeus. Paulo era uma autoridade judaica. Ele tinha salvo-conduto das autoridades judaicas para matar cristãos, para destruir a vida de cristãos, para destruir a família de cristãos. Mas o seu encontro com Jesus o transformou em discípulo de Jesus e ele abriu mão de tudo para continuar e para ser reconhecido como discípulo de Jesus. Eu não sei o que você precisa renunciar. Talvez você não tenha coisas, talvez você não tenha projeção pessoal, mas talvez você tenha um pecado que você precisa renunciar e que você precisa abrir mão, e que você precisa abandonar para ser verdadeiro discípulo de Jesus. O que você precisa deixar para trás? A salvação é o primeiro passo para o discipulado. E ela não custa nada. E ela não custa nada para o homem. Mas não existe almoço de graça. A sua salvação, a minha salvação, a salvação do mundo custou a vida de Jesus. E quando nós somos salvos por Cristo Jesus, Ele nos chama para nos tornarmos discípulos e discipuladores. Mas Jesus deseja que os salvos sejam discípulos responsáveis. E discípulos responsáveis avaliam e pagam o preço do discipulado. Um preço que tem
o amor de Jesus a Jesus, que tem Jesus como objeto prioritário do amor. O preço que consiste numa disposição inigualável para carregar a cruz, para submeter ao sofrimento, se necessário for, por Cristo Jesus. Um espírito de renúncia absoluta. Talvez esteja aqui a razão pela qual muitos de nós não têm sido discípulos de Jesus. Talvez essa seja a razão porque na multidão, apesar da multidão que o seguiu, Jesus terminou a vida com 12 discípulos, dos quais um o traiu, mais íntimos. E a Bíblia nos noticia em Atos capítulo número 1, que ele tinha mais 120 que se reuniram no Sinédrio, ou melhor, no cenáculo da casa de João Marcos, aguardando a descida do Espírito Santo. Jesus falou à multidão. E pagar ou não o preço do discipulado é escolher ficar na multidão ou escolher ser verdadeiramente discípulo de Jesus. E eu copio aqui pastor Roberto Amorim, que falou na Convenção Batista do Estado, na Assembleia da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, acontecida há cerca de 5 anos atrás, lá em Piúma. E ele disse o seguinte: se você se conformar em ser multidão, você estará sempre sugando e nunca encontrará satisfação em nenhuma área de sua vida. Mas se você decidir ser discípulo, você vai encontrar verdadeira satisfação. Pois crendo e comprometendo-se com Cristo, você vai encontrar um lugar de serviço no reino. E por consequência, do seu interior vão correr rios de água viva, que transbordarão para gerar outros rios, que encharcarão e transformarão outras vidas, cumprindo assim o chamado para fazer discípulo. Você está disposto a ser discípulo de Jesus? A música que vamos cantar agora, ela é uma declaração que eu quero te incentivar a declarar também. E ele diz no seu coro: oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Vamos entoar esse cântico nesse momento. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Nos rendemos aos teus pés, ó Deus.
momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Vamos orar, meus queridos? Vamos pedir a Deus para que nós não venhamos ser da multidão, mas nós possamos ser discípulos que façam a diferença na vida da multidão, que nós possamos agir de maneira diferente de como a multidão age. Então vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado.
Muito obrigado por esse tempo. Obrigado por esta palavra. Obrigado porque ela nos chama a atenção para agirmos como verdadeiros discípulos do Senhor. Nós não queremos brincar, ó Pai, de ser discípulos, mas queremos viver e ser discípulos na verdade e na realidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor renove a nossa mente, para que possamos fazer diferente, para que possamos fazer algo realmente relevante para as pessoas que estão ao nosso redor. Que a Igreja Batista em Taquari, que nós possamos, ó Pai, olhar para as pessoas do nosso bairro com amor e com compaixão e possamos começar a agir, Senhor Deus. Mesmo sendo poucos, mas possamos começar a agir para que possamos assim aumentar o número de discípulos, de seguidores de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, nos dando força, vigor, inteligência. Reaviva-nos, ó Pai, para podermos fazer a diferença no nosso bairro, para podermos fazer discípulos, ó Pai. Ó Deus, que o amor do Senhor, que a graça de Jesus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós, acompanhe todas as nossas vidas, todas as nossas famílias, todos os membros da Igreja Batista em Taquari, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua semana. Lembre-se, no próximo domingo, às 18 horas, nós teremos um culto, uma live, que vai ser uma preparação para o retorno que vamos começar em agosto. Então, esteja pronto quando você receber o link, assista, participe conosco e deixe Deus abençoar a sua vida. Fique na paz. Até a próxima.